Seção 6. Dos serviços. Subseção 1. Do serviço social. Artigo 88. Compete ao serviço social esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade. Parágrafo 1º. Será dada prioridade aos segurados em benefício por incapacidade temporária e atenção especial aos aposentados e pensionistas. Parágrafo 2º. Para assegurar o efetivo atendimento dos usuários, serão utilizadas intervenção técnica, assistência de natureza jurídica, ajuda material, recursos sociais, intercâmbio com empresas e pesquisa social, inclusive mediante celebração de convênios, acordos ou contratos. Parágrafo 3º. O serviço social terá como diretriz a participação do beneficiário na implementação e no fortalecimento da política previdenciária em articulação com as associações e entidades de classe. Parágrafo 4º. O serviço social, considerando a universalização da previdência social, prestará assessoramento técnico aos estados e municípios na elaboração e implantação de suas propostas de trabalho. Subseção 2. Da habilitação e da reabilitação profissional. Artigo 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho e às pessoas portadoras de deficiência os meios para a reeducação e de readaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive. Parágrafo único. A reabilitação profissional compreende: a linha A, o fornecimento de aparelho de prótese, órtese e instrumentos de auxílio para locomoção quando a perda ou redução da capacidade funcional puder ser atenuada por seu uso e dos equipamentos necessários à habilitação e reabilitação social e profissional. A linha B. A reparação ou a substituição dos aparelhos mencionados no inciso anterior, desgastados pelo uso normal ou por ocorrência estranha à vontade do beneficiário. A linha C. O transporte do acidentado do trabalho, quando necessário. Artigo 90. A prestação de que trata o artigo anterior é devida em caráter obrigatório aos segurados, inclusive aposentados, e na medida das possibilidades do órgão da Previdência Social, aos seus dependentes. Artigo 91. Será concedido, no caso de habilitação e reabilitação profissional, auxílio para tratamento ou exame fora do domicílio do beneficiário, conforme dispuser o regulamento. Artigo 92. Concluído o processo de habilitação ou reabilitação social e profissional, a Previdência emitirá certificado individual indicando as atividades que poderão ser exercidas pelo beneficiário, nada impedindo que este exerça outra atividade para a qual se capacitar. Artigo 93. A empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2 a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados
ou pessoas portadoras de deficiência habilitadas na seguinte proporção. Inciso 1º, até 200 empregados, 2%. Inciso 2º, de 201 a 500 empregados, 3%. Inciso 3º, de 501 a 1.000 empregados, 4%. Inciso 4º, de 1.001 em diante, 5%. Parágrafo 1º. A dispensa de pessoa com deficiência ou de beneficiário reabilitado da Previdência Social, ao final do contrato por tempo determinado, de mais de 90 dias, e a dispensa imotivada em contrato por prazo indeterminado, somente poderão ocorrer após a contratação de outro trabalhador com deficiência ou beneficiário reabilitado da Previdência Social. Parágrafo 2º. Ao Ministério do Trabalho e Emprego incumbe estabelecer a sistemática de fiscalização, bem como gerar dados e estatísticas sobre o total de empregados e as vagas preenchidas por pessoas com deficiência e por beneficiários reabilitados da Previdência Social, fornecendo-os, quando solicitados, aos sindicatos, às entidades representativas dos empregados e aos cidadãos interessados. Parágrafo 3º. Para a reserva de cargos, será considerada somente a contratação direta de pessoa com deficiência, excluindo o aprendiz com deficiência de que trata a Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Seção 7. Da contagem recíproca de tempo de serviço. Artigo 94. Para efeito dos benefícios previstos no regime geral de previdência social ou no serviço público, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana e do tempo de contribuição ou de serviço na administração pública, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social se compensarão financeiramente. Parágrafo 1º. A compensação financeira será feita ao sistema a que o interessado estiver vinculado ao requerer o benefício pelos demais sistemas em relação aos respectivos tempos de contribuição ou de serviço, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo 2º. Não será computado como tempo de contribuição, para efeitos dos benefícios previstos em regimes próprios de previdência social, o período em que o segurado contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído na forma do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, salvo se complementadas as contribuições na forma do parágrafo 3º do mesmo artigo. Artigo 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes. Inciso 1º. Não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais. Inciso 2º. É vedada a contagem de tempo de serviço público com de atividade privada, quando concomitantes. Inciso 3º. Não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para a concessão de aposentadoria pelo outro. Inciso 4º.
o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimos de juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, e multa de 10%. Inciso 5º. É vedada a emissão de certidão de tempo de contribuição, CTC, com registro exclusivo de tempo de serviço, sem a comprovação de contribuição efetiva, exceto para o segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e a partir de 1º de abril de 2003, para o contribuinte individual que presta serviço à empresa obrigada a arrecadar a contribuição a seu cargo, observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 4º da Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003. Inciso 6º. A CTC somente poderá ser emitida por regime próprio de previdência social para ex-servidor. Inciso 7º. É vedada a contagem recíproca de tempo de contribuição do RGPS por regime próprio de previdência social, sem a emissão da CTC correspondente, ainda que o tempo de contribuição referente ao RGPS tenha sido prestado pelo servidor público ao próprio ente instituidor. Inciso 8º. É vedada a desaverbação de tempo em regime próprio de previdência social quando o tempo averbado tiver gerado a concessão de vantagens remuneratórias ao servidor público em atividade. E, inciso 9º, para fins de elegibilidade às aposentadorias especiais referidas no parágrafo 4º do artigo 40 e no parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição Federal, os períodos reconhecidos pelo regime previdenciário de origem como de tempo especial, sem conversão em tempo comum, deverão estar incluídos nos períodos de contribuição compreendidos na CTC e discriminados de data a data. Parágrafo único. O disposto no inciso 5º do caput deste artigo não se aplica ao tempo de serviço anterior à edição da Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 1998, que tenha sido equiparado por lei a tempo de contribuição. Artigo 97. A aposentadoria por tempo de serviço, com contagem de tempo na forma desta seção, será concedida ao segurado do sexo feminino a partir de 25 anos completos de serviço e ao segurado do sexo masculino a partir de 30 anos completos de serviço, ressalvadas as hipóteses de redução previstas em lei. Artigo 98. Quando a soma dos tempos de serviço ultrapassar 30 anos, se do sexo feminino, e 35 anos, se do sexo masculino, o excesso não será considerado para qualquer efeito. Artigo 99. O benefício resultante de contagem de tempo de serviço, na forma desta seção, será concedido e pago pelo sistema que o interessado estiver vinculado ao requerê-lo e calculado na forma da respectiva legislação. Seção 8. Das disposições diversas relativas às prestações. Artigo 101. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido
cujos benefícios tenha sido concedido judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se-á. Inciso 1º. Exame médico a cargo da Previdência Social para avaliação das condições que ensejarem sua concessão ou manutenção. Inciso 2º. Processo de reabilitação profissional prescrito e custeado pela Previdência Social. E, inciso 3º. Tratamento oferecido gratuitamente, exceto cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. Parágrafo 1º. O aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenham retomado a atividade estarão isentos do exame de que trata o caput deste artigo. Inciso 1º. Após completarem 55 anos ou mais de idade e quando decorridos 15 anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a precedeu, ou, inciso 2º, após completarem 60 anos de idade. Parágrafo 2º. A isenção de que trata o parágrafo 1º não se aplica quando o exame tem as seguintes finalidades. Inciso 1º. Verificar a necessidade de assistência permanente de outra pessoa para a concessão do acréscimo de 25% sobre o valor do benefício, conforme dispõe o artigo 45. Inciso 2º. Verificar a recuperação da capacidade de trabalho mediante solicitação do aposentado ou pensionista que se julgar apto. Inciso 3º. Subsidiar a autoridade judiciária na concessão de curatela, conforme dispõe o artigo 110. Parágrafo 4º. A perícia de que trata este artigo terá acesso aos prontuários médicos do periciado no Sistema Único de Saúde, SUS, desde que haja a prévia anuência do periciado e seja garantido o sigilo sobre os dados dele. Parágrafo 5º. É assegurado o atendimento domiciliar e hospitalar pela perícia médica e social do INSS aos segurados com dificuldades de locomoção quando seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional ou de condições de acessibilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e indevido nos termos do regulamento. Parágrafo 6º. A avaliação de que trata o inciso 1º do caput deste artigo poderá ser realizada de forma remota ou por análise documental, observado o disposto no parágrafo 14 do artigo 60 desta lei e no parágrafo 7º deste artigo. Artigo 7º. Ato do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência disporá sobre as hipóteses de substituição de exame pericial presencial por exame remoto e as condições e as limitações para a sua realização. Artigo 102. A perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade. Parágrafo 1º. A perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão tenha sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época em que estes requisitos foram atendidos. Parágrafo 2º. Não será concedida pensão por morte aos dependentes do segurado que falecer após a perda dessa qualidade, nos termos do artigo 15 desta lei, salvo se preenchidos os requisitos para a obtenção da aposentadoria na forma do parágrafo anterior.
Artigo 103. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 anos, contando. Inciso 1º. Do dia 1º do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto, ou, inciso 2º, do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido do benefício ou da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão de benefício no âmbito administrativo. Parágrafo único. Prescreve em 5 anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, da forma do Código Civil. Artigo 103-A. O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em 10 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Parágrafo 1º. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Parágrafo 2º. Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. Artigo 104. As ações referentes à prestação por acidente de trabalho prescrevem em 5 anos, observado o disposto no artigo 103 desta lei, contados da data. Inciso 1º. Do acidente, quando dele resultar a morte ou a incapacidade temporária, verificada esta em perícia médica a cargo da Previdência Social, ou, inciso 2º, em que for reconhecida pela Previdência Social a incapacidade permanente ou o agravante das sequelas do acidente. Artigo 105. A apresentação de documentação incompleta não constitui motivo para a recusa do requerimento de benefício. Artigo 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita complementarmente à autodeclaração de que trata o parágrafo 2º e o cadastro de que trata o parágrafo 1º, ambos do artigo 38b desta lei, por meio de, entre outros, inciso 2º, contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural. Inciso 4º, declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que trata o inciso 2º do caput do artigo 2º da Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, ou por documento que a substitua. Inciso 5º, bloco de notas do produtor rural. Inciso 6º, notas fiscais de entrega de mercadorias, de que trata o parágrafo 7º do artigo 30 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor. Inciso 7º. Documentos fiscais relativos à entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros,
com indicação do segurado como vendedor ou consignante. Inciso 8º. Comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção. Inciso 9º. Cópia da declaração de imposto de renda com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural. Inciso 10. Licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA. Artigo 107. O tempo de serviço de que trata o artigo 55 desta lei será considerado para cálculo do valor da renda mensal de qualquer benefício. Artigo 108. Mediante justificação processada perante a Previdência Social, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 55 e na forma estabelecida no regulamento, poderá ser suprida a falta de documento ou provado o ato do interesse de beneficiário ou empresa, salvo no que se refere a registro público. Artigo 109. O benefício será pago diretamente ao beneficiário, salvo em caso de ausência, moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção, quando será pago a procurador cujo mandato não terá prazo superior a 12 meses, podendo ser renovado. Parágrafo único. A impressão digital do beneficiário incapaz de assinar, aposta na presença de servidor da Previdência Social, vale como assinatura para quitação de pagamento de benefício. Artigo 110. O benefício devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz será feito ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, admitindo-se, na sua falta e por período não superior a 6 meses, o pagamento a herdeiro necessário mediante termo de compromisso firmado no ato do recebimento. Parágrafo 1º. Para efeito de curatela, no caso de interdição do beneficiário, a autoridade judiciária poderá louvar-se no laudo médico pericial da Previdência Social. Parágrafo 2º. O dependente excluído, na forma do parágrafo 7º do artigo 16 desta lei, ou que tenha parte provisoriamente suspensa, na forma do parágrafo 7º do artigo 77 desta lei, não poderá representar outro dependente para fins de recebimento e percepção do benefício. Parágrafo 3º. O dependente que perde o direito à pensão por morte, na forma do parágrafo 1º do artigo 72 desta lei, não poderá representar outro dependente para fins de recebimento e percepção do benefício. Artigo 110-A. No ato de requerimento de benefícios operacionalizados pelo INSS, não será exigida a apresentação de termo de curatela de titular ou de beneficiário com deficiência, observados os procedimentos a serem estabelecidos em regulamento. Artigo 111. O segurado menor poderá, conforme dispuser o regulamento, firmar recibo de benefício independentemente da presença dos pais ou do tutor. Artigo 112. O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento. Artigo 113. O benefício poderá ser pago mediante depósito em conta corrente ou por autorização de pagamento, conforme se dispuser em regulamento. Artigo 114. Salvo quanto a valor devido à Previdência Social e a desconto autorizado por esta lei,
ou derivado da obrigação de prestar alimentos reconhecida em sentença judicial, o benefício não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo nula de pleno direito à sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis, ou em causa própria para o seu recebimento. Artigo 115. Podem ser descontados dos benefícios, inciso 1º, contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social. Inciso 2º, pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido, ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, em valor que não exceda 30% da sua importância nos termos do regulamento. Inciso 3º, imposto de renda retido na fonte. Inciso 4º, pensão de alimentos decretada em sentença judicial. Inciso 5º, mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus filiados. Inciso 6º, pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil concedidas por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil ou por entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, públicas e privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de 45% do valor do benefício, sendo 35% destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis, 5% destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado e 5% destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 2º, o desconto será feito em parcelas, conforme dispuser o regulamento, salvo má-fé. Parágrafo 2º. Na hipótese dos incisos 2º e 6º, haverá prevalência do desconto do inciso 2º. Parágrafo 3º. Serão inscritos em dívida ativa pela Procuradoria-Geral Federal os créditos constituídos pelo INSS em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, nos termos da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, para a execução judicial. Parágrafo 4º. Será objeto de inscrição em dívida ativa, para os fins do disposto no parágrafo 3º desta lei, em conjunto ou separadamente, o terceiro beneficiado que saiba ou deveria saber da origem do benefício pago indevidamente em razão de fraude, de dolo ou de coação, desde que devidamente identificado em procedimento administrativo de responsabilização. Parágrafo 5º. O procedimento de que trata o parágrafo 4º deste artigo será disciplinado em regulamento nos termos da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e no artigo 27
do Decreto-Lei número 4.657, de 4 de setembro de 1942. Artigo 116. Será fornecido ao beneficiário demonstrativo minucioso das importâncias pagas, discriminando-se o valor da mensalidade, as diferenças eventualmente pagas com o período a que se referem e os descontos efetuados. Artigo 117. Empresas, sindicatos e entidades fechadas de previdência complementar poderão, mediante celebração de acordo de cooperação técnica com o INSS, encarregar-se, relativamente a seus empregados, associados ou beneficiários, de requerer benefícios previdenciários por meio eletrônico, preparando-os e instruindo-os nos termos do acordo. Artigo 117-A. Empresas, sindicatos e entidades fechadas de previdência complementar poderão realizar o pagamento integral dos benefícios previdenciários devidos aos seus beneficiários, mediante celebração de acordo com o INSS, dispensada a licitação. Parágrafo 1º. Os contratos referidos no caput deste artigo deverão prever as mesmas obrigações, condições e valores devidos pelas instituições financeiras responsáveis pelo pagamento dos benefícios pelo INSS. Parágrafo 2º. As obrigações, condições e valores referidos no parágrafo 1º deste artigo serão definidos em ato próprio do INSS. Artigo 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente. Artigo 119. Por intermédio dos estabelecimentos de ensino, sindicatos, associações de classe, Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, Fundacentro, órgãos públicos e outros meios, serão promovidas regularmente instrução e formação com vistas a incrementar costumes e atitudes prevencionistas em matéria de acidente, especialmente do trabalho. Artigo 120. A Previdência Social ajuizará ação regressiva contra os responsáveis nos casos de: inciso 1º, negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicadas para proteção individual e coletiva. Inciso 2º, violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006. Artigo 121. O pagamento de prestações pela Previdência Social em decorrência dos casos previstos nos incisos 1º e 2º do caput do artigo 120 desta lei não exclui a responsabilidade civil da empresa, no caso do inciso 1º, ou do responsável pela violência doméstica e familiar, no caso do inciso 2º. Artigo 122. Se mais vantajoso, ficar assegurado o direito à aposentadoria nas condições legalmente previstas na data do cumprimento de todos os requisitos necessários à obtenção do benefício ao segurado que, tendo completado 35 anos de serviço, se homem, ou 30 anos, se mulher, optou por permanecer em atividade. Artigo 124. Salvo no caso de direito adquirido,
não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social. Inciso 1º. Aposentadoria e auxílio-doença. Inciso 2º. Mais de uma aposentadoria. Inciso 3º. Aposentadoria e abono de permanência em serviço. Inciso 4º. Salário maternidade e auxílio-doença. Inciso 5º. Mais de um auxílio-acidente. Inciso 6º. Mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa. Parágrafo único. É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente. Artigo 124-A. O INSS implementará e manterá processo administrativo eletrônico para requerimento de benefícios e serviços e disponibilizará canais eletrônicos de atendimento. Parágrafo 1º. O INSS facilitará o atendimento, o requerimento, a concessão, a manutenção e a revisão de benefícios por meio eletrônico e implementará procedimentos automatizados de atendimento e prestação de serviços por meio de atendimento telefônico ou de canais remotos. Parágrafo 2º. Poderão ser celebrados acordos de cooperação na modalidade de adesão com órgãos ou entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios para a recepção de documentos e o apoio administrativo às atividades do INSS que demandem serviços presenciais. Parágrafo 3º. A implementação de serviços eletrônicos preverá mecanismos de controle preventivos de fraude e de identificação segura do cidadão. Parágrafo 4º. As ligações telefônicas realizadas de telefone fixo ou móvel que visem a solicitação dos serviços referidos no parágrafo 1º deste artigo deverão ser gratuitas e serão consideradas de utilidade pública. Artigo 124. O INSS, para o exercício de suas competências, observado o disposto nos incisos 11 e 12 do artigo 5º da Constituição Federal e na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, terá acesso aos dados necessários para análise, a concessão, a revisão e a manutenção de benefícios por ele administrados, em especial aos dados. Inciso 2º. Dos registros e dos prontuários eletrônicos do Sistema Único de Saúde, SUS, administrados pelo Ministério da Saúde. Inciso 3º. Dos documentos médicos mantidos por entidades públicas e privadas, sendo necessário, no caso destas últimas, a celebração de convênio para garantir o acesso. E, inciso 4º, de movimentação das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, instituído pela Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966, mantidas pela Caixa Econômica Federal. Parágrafo 1º. Para fins do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão preservados a integridade e o sigilo de dados acessados pelo INSS, eventualmente existentes, e o acesso de dados dos prontuários eletrônicos do Sistema Único de Saúde, SUS,
e os documentos médicos mantidos por entidades públicas e privadas será exclusivamente franqueado aos peritos médicos federais designados pelo INSS. Parágrafo 2º. O Ministério da Economia terá acesso às bases de dados geridas ou administradas pelo INSS, incluída a folha de pagamento de benefícios com detalhamento dos pagamentos. Parágrafo 3º. As bases de dados e as informações de que tratam o caput e o parágrafo 1º deste artigo poderão ser compartilhadas com os regimes próprios de previdência social para estrita utilização em suas atribuições relacionadas à percepção, à análise, à concessão, à revisão e à manutenção de benefícios por eles administrados, preservados a integridade dos dados e o sigilo eventualmente existente, na forma disciplinada conjuntamente pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e pelo gestor dos dados. Parágrafo 4º. Fica dispensada a celebração de convênio, de acordo de cooperação técnica ou de instrumentos congêneres para a efetivação do acesso aos dados de que trata o caput deste artigo, quando se tratar de dados hospedados por órgãos da Administração Pública Federal, e caberá ao INSS a responsabilidade de arcar com os custos envolvidos, quando houver, no acesso ou na extração dos dados, exceto quando estabelecido de forma diversa entre os órgãos envolvidos. Parágrafo 5º. As solicitações de acesso a dados hospedados por entidades privadas possuem característica de requisição, dispensados a celebração de convênio, acordo de cooperação técnica ou instrumentos congêneres para a efetivação do acesso aos dados de que trata o caput deste artigo e o ressarcimento de eventuais custos, vedado o compartilhamento dos dados com demais entidades de direito privado. Parágrafo 6º. Executa-se, na vedação de que trata o parágrafo 5º deste artigo, a autorização para compartilhamento com as entidades de previdência complementar das informações sobre o óbito de beneficiários dos planos de previdência por elas administrados. Artigo 124-C. O servidor responsável pela análise dos pedidos dos benefícios previstos nesta lei motivará suas decisões ou opiniões técnicas e responderá pessoalmente apenas na hipótese de dolo ou erro grosseiro. Artigo 124-D. A Administração Pública Federal desenvolverá ações de segurança da informação e comunicações, incluídas de segurança cibernética, de segurança das infraestruturas, de qualidade dos dados e de segurança de interoperabilidade de bases governamentais, e efetuará a sua integração, inclusive com as bases de dados e informações dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, com o objetivo de atenuar riscos e inconformidades em pagamentos de benefícios sociais. Título 4. Das disposições finais e transitórias. Artigo 125. Nenhum benefício ou serviço da Previdência Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Artigo 125-A. Compete ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, realizar, por meio dos seus próprios agentes, quando designados, todos os atos e procedimentos necessários à verificação do atendimento das obrigações não tributárias
impostas pela legislação previdenciária e a imposição da multa por seu eventual descumprimento. Parágrafo 1º. A empresa disponibilizará a servidor designado por dirigente do INSS os documentos necessários à comprovação de vínculo empregatício, de prestação de serviços e de remuneração relativos a trabalhador previamente identificado. Parágrafo 2º. Aplica-se ao disposto neste artigo, no que couber, o artigo 126 desta lei. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo não abrange as competências atribuídas em caráter privativo aos ocupantes de cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, previstas no inciso 1º do caput do artigo 6º da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002. Artigo 126. Compete ao Conselho de Recursos da Previdência Social julgar, entre outras demandas, na forma do regulamento. Inciso 1º. Recursos das decisões do INSS nos processos de interesse dos beneficiários, exceto os recursos a que se refere o artigo 126-A. Inciso 2º. Contestações e recursos relativos à atribuição, pelo Ministério da Economia, do fator acidentário de prevenção aos estabelecimentos das empresas. Inciso 3º. Recursos das decisões do INSS relacionados à comprovação de atividade rural de segurado especial, de que tratam os artigos 38A e 38B, ou demais informações relacionadas ao CNIS, de que trata o artigo 29A desta lei. Inciso 4º. Recursos de processos relacionados à compensação financeira, de que trata a Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999, e a supervisão e a fiscalização dos regimes próprios de previdência social, de que trata a Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998. Parágrafo 3º. A propositura de ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto. Parágrafo 4º. A propositura de ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo. Parágrafo 4º. Os recursos de que tratam os incisos 1º e 3º do caput deste artigo poderão ser interpostos diretamente ao Conselho de Recursos da Previdência Social, que emitirá notificação eletrônica automática para o INSS reanalisar, no prazo máximo de 30 dias, a decisão administrativa, na forma disciplinada por ato conjunto do Ministério do Trabalho e Previdência, do Conselho de Recursos da Previdência Social e do INSS. Artigo 128. As demandas judiciais que tiverem por objeto o reajuste ou a concessão de benefícios regulados nesta lei, cujos valores de execução não forem superiores a R$ 5.180,25 por autor, poderão, por opção de cada um dos exequentes, ser quitadas no prazo de até 60 dias após a intimação do trânsito em julgado da decisão, sem necessidade da expedição de precatório. Parágrafo 1º. É vedado o fracionamento,
repartição ou quebra do valor da execução, de modo que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no caput e, em parte, mediante expedição do precatório. Parágrafo 2º. É vedada a expedição de precatório complementar ou suplementar do valor pago na forma do caput. Parágrafo 3º. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no caput, o pagamento far-se-á sempre por meio de precatório. Parágrafo 4º. É facultada à parte exequente a renúncia ao crédito no que exceder ao valor estabelecido no caput, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório na forma ali prevista. Parágrafo 5º. A opção exercida pela parte para receber os seus créditos na forma prevista no caput implica a renúncia do restante dos créditos, porventura existentes, e que sejam oriundos do mesmo processo. Parágrafo 6º. O pagamento sem precatório, na forma prevista neste artigo, implica a quitação total do pedido constante da petição inicial e determina a extinção do processo. Parágrafo 7º. O disposto neste artigo não obsta à interposição de embargos à execução por parte do INSS. Artigo 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidente do trabalho serão apreciados. Inciso 1º. Na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, seguindo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para a conclusão. E, inciso 2º, na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social através de comunicação de acidente do trabalho, CAT. Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso 2º deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e verbas relativas à sucumbência. Artigo 129-A. Os litígios e as medidas cautelares relativos aos benefícios por incapacidade de que trata esta lei, inclusive relativos a acidente do trabalho, observarão o seguinte. Inciso 1º. Quando o fundamento da ação for a discussão de ato praticado pela Perícia Médica Federal, a petição inicial deverá conter, em complemento aos requisitos previstos no artigo 319 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. A linha A. Descrição clara da doença e das limitações que ela impõe. A linha B. Indicação da atividade para a qual o autor alega estar incapacitado. A linha C. Possíveis inconsistências da avaliação médico-pericial discutida. E. A linha D. Declaração quanto à existência de ação judicial anterior com objeto de que trata este artigo, esclarecendo os motivos pelos quais se entende não haver litispendência ou coisa julgada, quando for o caso. Inciso 2º. Para atendimento do disposto no artigo 320 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, a petição inicial, qualquer que seja o rito ou procedimento adotado, deverá ser instruída pelo autor com os seguintes documentos. A linha A. Comprovante de indeferimento do benefício ou de sua não prorrogação, quando for o caso, pela administração pública. A linha B. Comprovante da ocorrência do acidente de qualquer natureza ou do acidente do trabalho,
sempre que houver um acidente apontado como causa da incapacidade. A linha C. Documentação médica de que dispuser relativa à doença alegada como a causa da incapacidade discutida na via administrativa. Parágrafo 1º. Determinada pelo juízo a realização de exame médico-pericial por perito do juízo, este deverá, no caso de divergência com as conclusões do laudo administrativo, indicar em seu laudo de forma fundamentada as razões técnicas e científicas que amparam o dissenso, especialmente no que se refere à comprovação da incapacidade, sua data de início e sua correlação com a atividade laboral do periciando. Parágrafo 2º. Quando a conclusão do exame pericial, realizado por perito designado pelo juízo, mantiver o resultado da decisão proferida pela perícia realizada na via administrativa, poderá o juízo, após a oitiva da parte autora, julgar improcedente o pedido. Parágrafo 3º. Se a controvérsia versar sobre outros pontos, além do que exige exame pericial, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo, o juízo dará seguimento ao processo com a citação do réu. Artigo 130. Na execução contra o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, o prazo a que se refere o artigo 730 do Código de Processo Civil é de 30 dias. Artigo 131. O Ministério da Previdência e Assistência Social poderá autorizar o INSS a formalizar a desistência ou abster-se de propor ações e recursos em processos judiciais, sempre que a ação versar matéria sobre a qual haja declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, STF, súmula ou jurisprudência consolidada do STF ou dos tribunais superiores. Parágrafo único. O Ministério da Previdência e Assistência Social disciplinará as hipóteses em que a Administração Previdenciária Federal, relativamente aos créditos previdenciários baseados em dispositivo declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, possa: a linha A, abster-se de constituí-los; a linha B, retificar o seu valor ou declará-los extintos de ofício quando houverem sido constituídos anteriormente, ainda que inscritos em dívida ativa. A linha C. Formular desistência de ações de execução fiscal já ajuizadas, bem como deixar de interpor recursos de decisões judiciais. Artigo 132. A formalização da desistência ou transigências judiciais por parte de procurador da Previdência Social será sempre precedida da anuência, por escrito, do Procurador-Geral do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, ou do presidente deste órgão, quando os valores em litígio ultrapassarem os limites definidos pelo Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS. Parágrafo 1º. Os valores, a partir dos quais se exigirá a anuência do Procurador-Geral ou do presidente do INSS, serão definidos periodicamente pelo CNPS através de resolução própria. Parágrafo 2º. Até que o CNPS defina os valores mencionados neste artigo, deverão ser submetidos à anuência prévia do Procurador-Geral ou do presidente do INSS a formalização de desistência ou transigências judiciais, quando os valores referentes a cada segurado considerado separadamente superarem, respectivamente,
10 ou 30 vezes o teto do salário de benefício. Artigo 133. A infração a qualquer dispositivo desta lei, para a qual não haja penalidade expressamente cominada, sujeito responsável, conforme a gravidade da infração, a multa variável de 100 mil cruzeiros a 10 milhões de cruzeiros. Artigo 134. Os valores expressos em moeda corrente nesta lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos valores dos benefícios. Artigo 135. Os salários de contribuição utilizados no cálculo do valor de benefício serão considerados respeitando-se os limites mínimo e máximo vigentes nos meses a que se referirem. Artigo 135-A. Para o segurado filiado à Previdência Social até julho de 1994, no cálculo do salário de benefício das aposentadorias, exceto a aposentadoria por incapacidade permanente, o divisor considerado no cálculo da média dos salários de contribuição não poderá ser inferior a 108 meses. Artigo 136. Ficam eliminados o menor e o maior valor teto para cálculo do salário de benefício. Artigo 137. Fica extinto o Programa de Previdência Social aos Estudantes, instituídos pela Lei nº 7.004, de 24 de julho de 1982, mantendo-se o pagamento dos benefícios de prestação continuada, com data de início até a entrada em vigor desta lei. Artigo 138. Ficam extintos os regimes de previdência social instituídos pela Lei Complementar nº 11, de 25 de maio de 1971, e pela Lei nº 6.260, de 6 de novembro de 1975, sendo mantidos, com valor não inferior ao do salário mínimo, os benefícios concedidos até a vigência desta lei. Parágrafo único. Para os que vinham contribuindo regularmente para os regimes a que se refere este artigo, será contado o tempo de contribuição para fins do regime geral de previdência social, conforme disposto no regulamento. Artigo 142. Para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 24 de julho de 1991, bem como para o trabalhador e o empregador rural, cobertos pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por idade, por tempo de serviço e especial, obedecerá à seguinte tabela, levando-se em conta o ano em que o segurado implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício. Ano de complementação das condições. Meses de contribuição exigidos. Ano 1991, 60 meses. 1992, 60 meses. 1993, 66 meses. 1994, 72 meses. 1995, 78 meses. 1996, 90 meses. 1997, 96 meses. 1998, 102 meses. 1999, 108 meses. 2000, 114 meses. 2001, 120 meses. 2002, 126 meses. 2003, 132 meses. 2004, 138 meses. 2005, 144 meses. 2006, 150 meses. 2007, 156 meses. 2008,
162 meses. 2009, 168 meses. 2010, 174 meses. 2011, 180 meses. Artigo 143. O trabalhador rural, ora enquadrado como segurado obrigatório no regime geral de previdência social, na forma da alínea A do inciso 1º ou do inciso 4º ou 7º do artigo 11 desta lei, poderá requerer aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo durante 15 anos, contados a partir da data de vigência desta lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. Artigo 149. As prestações e o seu financiamento referentes aos benefícios de ex-combatentes e de ferroviário servidor público ou autárquico federal ou em regime especial que não optou pelo regime da consolidação das leis do trabalho, na forma da Lei número 6.184, de 11 de dezembro de 1974, bem como seus dependentes, serão objeto de legislação específica. Artigo 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionadas no inciso 2º do artigo 26, independente de carência, a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget, osteite deformante, síndrome da deficiência imunológica adquirida, AIDS ou contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada. Artigo 153. O regime facultativo complementar de previdência social será objeto de lei especial a ser submetida à apreciação do Congresso Nacional dentro do prazo de 180 dias. Artigo 154. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 dias a partir da data da sua publicação. Artigo 155. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 156. Revogam-se as disposições em contrário.